Bora mergulhar hoje nas páginas de O Caderno do Diabo, de Anton LaVey. O nosso objetivo aqui é bem direto. A gente vai tentar entender a filosofia que está por trás da obra, sabe? Deixando de lado qualquer preconceito e focando só no que o texto realmente diz. Olha só, logo de cara, o texto já joga um balde d'água fria em quem espera aquelas imagens chocantes, né? Essa citação deixa bem claro. O foco aqui não é o estereótipo de filme de terror, mas sim um sistema de pensamento, uma filosofia mesmo. E aí fica a grande questão, né? Se não é nada daquilo que a cultura popular sempre apontou, então o que é? É exatamente essa a pergunta que a obra se propõe a responder. E aqui a gente chega no coração da coisa. A ideia central é toda sobre valorizar o indivíduo, a força interior de cada um, e bater de frente com a tal da mentalidade de rebanho. No fundo, é uma filosofia que coloca o eu na frente do nós. Bom, para começar essa análise, vamos focar no que essa filosofia aponta como o grande problema da sociedade. Aquela pressão constante para a gente ser todo mundo igual, para se conformar. O texto usa aquela frase famosa para dizer que, no fim das contas, a gente vive meio que atuando, sabe? Desempenhando papéis. É como se a sociedade desse um roteiro pronto e a maioria das pessoas simplesmente segue, sem nem parar para pensar. Peraí, quem foi que escreveu isso aqui e por quê? E aqui a crítica vai direto na jugular da cultura de massa. A ideia é que esse consumo passivo de tudo, de mídia, de entretenimento, acaba enfraquecendo a nossa capacidade de pensar por conta própria, de ter uma ideia original, a pessoa acaba virando só mais uma na multidão. Então, o ponto-chave é entender como essa pressão do rebanho realmente funciona. Ela age de forma sutil, né? Através daquela necessidade que todo mundo tem de ser aceito, do medo de ser visto como diferente, da busca por uma vidinha segura. O resultado disso tudo, segundo o livro, é uma vida que não é de verdade sua. Ok, então esse é o diagnóstico. Mas e aí, qual é a solução que o livro aponta? É isso que a gente vai ver agora na segunda parte da nossa análise. A resposta vem na lata: rebelião. Não se conformar aqui não é só ser teimoso, é a principal ferramenta para a libertação pessoal. É basicamente rasgar aquele roteiro que entregaram e dizer não obrigado. E para tirar essa ideia do papel, o texto sugere que a gente cultive algumas características bem específicas. Não tem nada a ver com poder sobrenatural, viu? É sobre usar a criatividade para se destacar, um mistério para manter a independência e o bom humor, a inteligência como uma ferramenta, um escudo para lidar com a sociedade. Agora a coisa fica um pouco mais psicológica. O livro fala sobre dar poder ao eu sombra. Sabe, aquelas partes da nossa personalidade que a sociedade ensina a gente a esconder? Aquele nosso lado que não é bonitinho? O argumento é que, quando a gente aceita e integra tudo isso, a gente se torna uma pessoa completa. E aí sim, livre de verdade do julgamento dos outros. E agora a gente chega num dos pontos talvez o mais provocativo de todos. Como é que essa filosofia mexe com um conceito tão básico como a ideia de mal? Essa citação vira a moralidade convencional de cabeça para baixo, né? A apatia, não fazer nada, só concordar com tudo, isso é visto como o verdadeiro pecado. Por quê? Porque leva à estagnação, nada muda. Já o vilão, bom, pelo menos ele age, ele tem vontade própria, ele provoca alguma mudança. Para reforçar essa ideia, a obra até usa um conceito da psicologia chamado eustress. Sabe aquele estresse bom? Aquele que desafia, que força a gente a crescer, a se adaptar? Pois é, a paz e a tranquilidade total, por outro lado, são vistas quase como uma ameaça, um caminho direto para a mediocridade. Então, o X da questão é o seguinte: figuras e ideias que a gente considera mais são, na verdade, essenciais. São elas que desafiam o que está estabelecido, que forçam a sociedade a pensar de novo nos seus valores e, no fim das contas, podem até gerar progresso. A lógica é simples. Sem o desafio, sem a diversidade, não tem crescimento. Bom, até aqui a gente olhou essa filosofia bem de perto, de dentro para fora. Agora vamos dar um passo atrás e tentar colocar essas ideias em um contexto maior. Uma coisa que o próprio material original sugere. Mas aí surge uma pergunta fundamental, né? Uma coisa é celebrar o indivíduo, a não conformidade. Outra coisa é levar isso ao extremo. Será que uma sociedade consegue funcionar se todo mundo for radicalmente do contra? E é aqui que entra um contraponto muito interessante. De um lado, a gente tem a filosofia de LaVey com foco total na libertação do indivíduo. Do outro, a gente tem o trabalho de um psicólogo social, Solomon Asch, que mostra como um certo grau de coesão, de conformidade, é vital para a sociedade funcionar. É aquele debate clássico, né? O indivíduo contra o coletivo.
E tudo isso levanta umas questões bem críticas. Será que focar tanto no eu sombra, na vilania, não acaba levando a uma espécie de comercialização da negatividade? E a empatia? Onde é que ela entra nessa história? E a pergunta de $1 milhão? Como é que se acha o equilíbrio entre ser um indivíduo forte e o bem-estar de todo mundo? E a gente termina com essa reflexão final. A linha que separa o empoderamento individual de só reforçar comportamentos negativos pode ser muito, muito fina. O material que a gente viu aponta um caminho, mas também não esconde os perigos. No fim, a avaliação fica em aberto. É uma questão para a gente continuar pensando.